Fala aí, torcedor, fala aí, torcedora. Esse aqui é o canal Futebol da Massa. E nesse canal você vai ver tudo sobre o Mengão. Gols, melhores lances, as notícias, os melhores momentos. Então, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para você ficar por dentro de todas as notícias. Canal Futebol da Massa. Bora pro vídeo? Quero que você comece me contando do que você já viveu com ele, da personalidade que ele tem, de como você vê essa troca dentro da experiência que você teve ali, para a gente debater como é que ele chega nesse Flamengo também. Bom, boa tarde, né, Dani? Agora falando seriamente, boa tarde a todos que estão nos assistindo também. Eu vejo, Dani, a saída do Paulo Sousa, a possível saída, né? Porque não sei se ainda a seleção polonesa deu a confirmação de uma rescisão de contrato, né? Porque até então, pelas notícias que eu venho acompanhando, me parece que o presidente ainda não aceitou, né? Parece que ele ainda está relutando a questão da rescisão contratual. O que existe, Daniel, é o seguinte, eu conversei com algumas pessoas, quem contratou o Paulo Sousa foi o Boniek, um antigo jogador, né, polonês, o Silas deve ter jogado contra ele na Itália, então o Paulo não tinha nenhum problema em termos de comunicação, né, a forma de pensar, futebol, aquilo que as pessoas pensam e esperavam dele lá. Com a chegada desse novo presidente, que é o Kuzvela, alguma coisa assim, peço desculpas que é um nome um pouco complicado. Me parece que a situação já ficou um pouco complicada, um pouquinho mais complicada, né? E aí existe a questão de pesar em relação à carreira. Eu acho que o Paulo fez esse tipo de pensamento, porque em sã consciência ninguém trocaria uma seleção polonesa prestes a disputar uma Copa do Mundo para trabalhar no Flamengo aqui no Brasil, ainda mais conhecendo como é o ambiente do futebol brasileiro, né? Eu acho que existe alguma coisa interna na seleção polonesa que fez com que o Paulo tomasse essa atitude, caso se confirme futuramente. Eu, sinceramente, como eu falei, eu joguei com o Paulo, sei que ele tem uma personalidade difícil. Difícil não, uma personalidade forte, é diferente, né, de difícil. Ele tem uma personalidade que ele é muito convicto nas suas decisões, então se ele tomou realmente de fato essa decisão de sair da seleção polonesa para chegar ao Flamengo, é porque alguma coisa não estava bem internamente ali. Isso é o que eu acredito e pela forma de pensar do Paulo. Boa. Ô Pedro, chega a animar a torcida do Flamengo depois de todo o imbróglio com o JJ, se criou a expectativa da troca de passagem para o dia 30, que é quando é o jogo do Benfica contra o Porto pela Liga Portuguesa, né, da possibilidade dele sair dali. O Zé fala em multa, se a seleção polonesa não liberar o Paulo, tem uma multa, mas ela é de valores totalmente diferentes, né? Não chega nem a 1 milhão de euros a multa do Paulo com a seleção. Então, como é que você enxerga essa negociação toda? Dani, eu acho que são coisas que a gente precisa separar, né? A situação da multa, o Zé lembrou bem que ainda há um impasse, a seleção, os dirigentes da Federação Polonesa querendo gerar uma certa dificuldade, mas a multa ela está posta em contrato, então se ela é paga, não adianta muito você bater o pé e espernear, e o Flamengo, até pelo que eu tentei entender, procurar informações, está muito tranquilo em relação a isso. O Paulo já disse aos dirigentes do Flamengo que ele vai resolver. Ele realmente está com uma vontade muito grande de vir ao futebol brasileiro. O Zé levanta um ponto interessante, né? Será que tem alguma coisa além simplesmente do trabalho? Porque comparar uma seleção que pode ir à Copa do Mundo com o Flamengo, que é o grande time badalado do Brasil, é difícil, né? Cada um pode levar para um lado da observação. Agora, sobre a animação, Dani, eu acho que tinha uma animação muito maior em relação a um possível retorno do Jorge Jesus. Isso é inegável. Só que a partir do momento do acerto com Paulo Sousa e da narrativa que se impõe, de que o Jesus enrolou, demorou, que não sei o que. A gente até conversava aqui fora do ar, né, Zé? Não é que o Jesus demorou, enrolou, dificultou. Todo mundo sabia que o Jesus estava empregado. Ele não estava em casa de pernas pro ar esperando o Flamengo. Não era isso. Era uma situação delicada e difícil. Então, se o Flamengo tinha pressa, ele acabou optando por um outro caminho. Mas se o Flamengo tinha pressa também, né, essa pressa podia ter sido estabelecida ou definida antes. O Flamengo ficou lá, tentou, marcou café, foi a jogo, sentou, pediu, deu prazo, mas depois, quando viu que o Benfica não ia facilitar, trocou. A animação, acho que ela é muito subjetiva. Ela pode existir a partir do momento que é um técnico europeu, é um técnico de seleção, é um técnico que ainda estava disputando, querendo ou não, uma vaga em Copa do Mundo. Então você pode ter uma animação. Agora, não acho que existe uma base concreta ainda para falar, uma animação, porque o trabalho é assim, vai encaixar assado, era o grande sonho dourado da diretoria, o Paulo Sousa desde o início. Não acho que seja isso.
Acho que tem muito mais uma expectativa do tipo, tem um treinador português vindo aí, não é o Jesus, mas acho que pode dar certo também. Afinal, ele tem alguns predicados, ele tem algumas qualidades em sua ficha, então pode dar certo. Agora, a animação, como poderia ser com o retorno do misto, a gente até brincava, né? Pegar em aeroporto, ser a grande festa, a volta de Jesus, essa animação ainda não vejo. Mas acho que tem um começo aí, tem uma predisposição de parte da torcida em aceitar bem o Paulo Souza, que foi quem topou esse convite do Flamengo. E acho que valoriza muito, Dani, só para fechar, você largar uma seleção e topar o desafio do Flamengo, por mais que não faça sentido na cabeça de muita gente, acho que anima parte da torcida do tipo, pô, o cara se animou, o cara largou tudo lá para viver esse trabalho aqui. Isso pode facilitar o início. Agora o resto, Dani, é palpite. A gente precisa ver o desenrolar das coisas. Mostra um pouco, né, Silas, dessa força do Flamengo, né? Você está à frente de uma seleção, tudo bem, é uma repescagem de Copa do Mundo, ainda tinha que encarar a Rússia e esperar depois quem sairia de Suécia e República Tcheca, mas ele tinha essa chance real de disputa de uma Copa do Mundo e ele troca esse trabalho pelo Flamengo. Ô, Silas, eu reparei que quando eu falei da diferença entre Europa e Brasil, você foi o primeiro a balançar a cabeça, como quem diz assim, tem muita, então eu quero saber o que você pensou naquele momento ali também, Silas. Dani, na verdade, ele chega com algumas coincidências com o Jorge Jesus, né? Ele é português, ele vai vir para um grande clube e ele está trazendo uma comissão técnica, se acertar, obviamente, grande também, pelo que eu li, são 5 integrantes que ele está trazendo. Agora, o europeu, ele pensa diferente, como o Zé mencionou. O europeu, o jornalista, ele quase acusou o Paulo Souza de mercenário. Em outras palavras, ele disse, está trocando por conta de dinheiro. Se alguém oferecer mais dinheiro para ele, será que ele não vai abandonar o Flamengo também? Então, agora, ele chega num cenário melhor, bem melhor do que quando o Jorge Jesus chegou aqui. O time está bem, não foi bem o ano passado, não foi bem porque perdeu, né? Mas chegou. E os ajustes que ele terá que fazer serão bem menores do que os ajustes que o Jorge Jesus fez quando chegou e todos eles deram certo, né? Estou falando de Pablo Mari, estou falando de Rafinha, estou falando de Gerson, que foram jogadores que ele trouxe para o Flamengo, né? Então, agora, é um cara, Dani, que tem história como jogador, ele tem história como treinador, passagens por Inglaterra, passagens por França, passagens por Itália, teve lá no mundo asiático também, então não vai ser um treinador que vai chegar aqui com pouca experiência. E, lógico, também a questão do que chamou a atenção dele é, sem dúvida, o sucesso do Jorge Jesus e o sucesso do Abel Ferreira. Companheiros dele, compatriotas dele, que aqui no Brasil se deram muito bem, são amados e queridos aqui. E, de repente, analisou também as chances da Polônia mais na frente. Talvez no Flamengo ele vai ter mais chances de ser feliz e ser vitorioso do que com a seleção polonesa. A gente tem os resultados, né? Vamos colocar, Leon, os últimos trabalhos para a gente dar uma olhada e começar a pensar aqui no modelo de jogo. Esse jornalista polonês, antes dele falar sobre esse trecho que a gente mostrou, ele fala também sobre a capacidade dele de jogar para frente e que foi mal visto em determinado momento ele pegar os laterais e colocar como alas, que é uma coisa comum no futebol brasileiro, mas que na Polônia parece que não deu muito certo por causa de qualidade técnica de jogador, segundo o próprio jornalista. A gente está olhando os últimos trabalhos aí, porque eu quero que a gente comece a olhar em aproveitamento e em tempo, né? A gente sabe que quando um estrangeiro chega, por mais que ele seja português, eu imagino que ele saiba quem é o Gabigol, que ele não vá cometer erros absurdos de colocar jogador em posição errada, mas existe um tempo de adaptação que com Jesus seria descartado, né? E a gente está vendo aí, Zé, como foram os últimos trabalhos dele no Basel, Fiorentina, no Tianjin, Quanjian, na China, Bordeaux e Polônia. O aproveitamento mais alto que tem ali é no trabalho dele no Basel em 14 e 15, que chega a quase 70%. Depois disso, são aproveitamentos mais baixos. No Bordeaux é o que mais chama atenção ali, por ser 40% de aproveitamento. Roda a vinheta aí que eu quero ouvir o Zé Elias. Futebol na ESPN é um oferecimento de Claro, Ford, Ipiranga e Sportingbet.tv.
E aí, Zé, o que esperar do trabalho? Da personalidade você já falou, é um ex-jogador de personalidade forte, mas disposto a modificar mentalidades, segundo ele próprio. O que ele pode acrescentar aqui no Brasil? E o Flamengo vai dar tempo para ele? Bom, Dani, ele vem de uma cultura, né, europeia, mas eu acho que ele se baseia muito, pelo menos aquilo que eu vi em algumas ocasiões, algumas partidas, muito no futebol italiano, né? É um esquema de coberturas, de possibilidades de alas partirem, né? Naquela mudança de 3-4-1-2 para 4-4-2, para 4-5-1. Tem muito dessas variações no trabalho dele, muito por conta daquilo que ele teve como base, né? Primeiro porque foi um grande jogador e depois porque é uma pessoa inteligente. Eu acho que o que ele pode agregar ao Flamengo é uma questão, uma ordem, né? Vamos dizer assim, uma organização melhor em termos táticos, sem a bola nos pés, né? Perdeu a bola e retomada de bola. Vai tentar, eu acho que deixar de forma inteligente os jogadores brasileiros usarem a sua criatividade, né, para que ele possa tentar pelo menos ter um jogo muito fluido e muito parecido com o Jorge Jesus. Embora eu acredito que seja uma outra mentalidade, uma outra forma de ser em relação ao dia a dia. O Paulo é uma pessoa muito séria, né, e muito perfeccionista, entendeu? Então é um pouco parecido com o Jesus, mas ele não é tão espalhafatoso assim como o Jorge Jesus, né, que gosta muitas vezes de fazer sua publicidade, sua propaganda dentro do campo mesmo. Eu acho que ele traz isso, ele deve trazer na bagagem uma organização melhor, né, com a bola em termos de retomada, saída de bola, um pouquinho mais de uma equipe um pouco mais posicionada no setor de defesa, né, setor defensivo, para depois dar liberdade para os jogadores brasileiros poderem jogar.